Hoje eu vim falar aqui de Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45, que diz assim: Retorno do espírito impuro. Vamos ler. Quando Jesus falando, tá? Quando o espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares desertos à procura de descanso, mas não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. Ao chegar, ele a encontra vazia, a casa, né? Ao chegar, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, e vão habitar aí. E a situação final dessa pessoa torna-se pior que antes. Assim acontecerá com esta geração malvada. Vamos ler aqui uma anotaçãozinha, né, que eu fiz sobre esses versículos. Vamos lá. Nessa passagem, Jesus Cristo ensina sobre um espírito que sai de uma pessoa, mas depois volta e encontra o lugar vazio, limpo e organizado. Então, esse espírito traz outros piores do que ele. E a situação daquela pessoa se torna ainda pior do que antes. Com isso, Jesus mostra que não basta apenas se afastar do mal. É necessário preencher a vida com a presença de Deus. Ou seja, colocar alguém dentro da casa, né? Não adianta você esvaziar a casa e não colocar ninguém lá dentro, né? Para proteger essa casa. Senão os espíritos vão voltar, né? Preencher a vida com a presença de Deus. É necessário preencher a vida com a presença de Deus. Um coração vazio se torna vulnerável. Aprendemos também que, quando a pessoa é liberta de um pecado, mas volta a ele, sua situação pode se tornar ainda pior e mais crítica. Por isso, devemos encher a nossa vida com Deus, com a sua palavra e com o Espírito Santo, permitindo que Ele cuide do nosso coração e nos fortaleça para permanecermos firmes. Assim, vivemos uma transformação verdadeira e evitamos voltar ao erro. Ou seja, né, a presença de Deus, né? A presença de Deus, ela além de, como é que eu posso dizer, né? Ela meio que governa, né, sua casa, é preenchida, né? Você se preenche com a presença de Deus, aí não vai ter lugar, né, para esse espírito impuro voltar, né? E quando você, vou dar até uma dica aqui, né, para quem quer sair de pecado, né? Quando você se enche da presença de Deus, você mal sente vontade, tá, de, sei lá, cometer um pecado, né, um pecado de estimação, entende? Então a presença de Deus é bem importante, tá? Relacionamento com Deus, porque você se enche, né? Você se enche de Deus. Quando mais você tá cheio de Deus, menos vontade você vai sentir de, sei lá, fazer essas coisas do mundo, né? Coisas mundanas, né? Menos vontade ou até nenhuma vontade, tá? Ou até nenhuma vontade. E você fazer, por exemplo, cometer um pecado, né? Um vício, né? Um pecado de estimação. Então, eu acho que essa aqui é a principal dica, tá? Para quem quer sair de pecado, principalmente de vício, que é se encher, né? Se encher com a presença de Deus, né? Quando você se enche com a presença de Deus, não sobra lugar, tá? Pro mundo, para as coisas carnais, né? Que Deus, né? Deus é o Espírito, né? Então você está se enchendo, né, de coisas espirituais, né? Que é Deus, Deus é Espírito. Então você está se enchendo do Espírito, né? Do Espírito Santo. Você vai se enchendo do Espírito Santo. Aí, quando mais você vai se enchendo do Espírito Santo, menos coisas, menos coisas do mundo vai sobrar espaço, né? Não vai sobrar espaço para as coisas do mundo, né? Por exemplo, para a carne, né? Não vai sobrar espaço para a carne. Mas assim também pode ser com a carne, tá? Quando mais você se encher da carne, né? Fazer as obras da carne,
fazer as vontades da carne, mais vontade você vai ter, entende? Então, podemos dizer que esse é um dos principais segredos, né, para uma pessoa que quer sair de um vício. É simplesmente só se encher de Deus, cara. Vai, se enche de Deus, ora, né, para sair desse vício. Você vai conseguir, tá? Porque, como diz na Bíblia, né? Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Então, é meio que isso, né? Também fala sobre voltar ao erro, né? Que o quão grave, né? O quão grave é você voltar ao erro, né? Voltar ao pecado que você cometia, porque Jesus fala, né? O espírito sai e vê a casa limpa, né? Vazia, vai e volta, vai e chama mais 7 espíritos impuros, ou seja, quando você volta ao erro, a sua situação se torna pior do que antes, entende? Quando você volta a um vício, quando você volta a um pecado, né? Então, a situação se torna pior ainda. Então, o quão grave é você voltar para um pecado, né? O quão grave é você é, voltar, né? Um erro do passado. E é meio que isso, né? Que fala mais sobre a presença de Deus, né? Quão importante é a presença de Deus, né? A presença de Deus nas nossas vidas, né? É meio que isso, né? Assim vivemos uma transformação verdadeira e evitamos voltar ao erro, né? Assim é, né? Quando você se enche da palavra de Deus, né? Quando você se enche de Deus, né? Então, podemos dizer que é isso, né? Videozinho curto, mas é isso, né? Acho que deu pra entender. Até.